Bom dia, meus amores, aqui é a professora Elihana. Hoje na aula nós vamos ver o conteúdo de sistema digestório, tá certo? Qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês podem estar procurando um professor ou o livro de vocês ou assistindo o vídeo. Nós já voltamos para os nossos livros, tá? Então vocês podem estar acompanhando o livro do 8º ano normal, tá bom? E antes da gente entrar no assunto do conteúdo da semana, só vamos aqui relembrar alguns prevenções sobre essa nova doença, né, que nos está fazendo ficar em casa e nessa nova modalidade à distância. Então, lembrando sempre de usar máscara, o álcool em gel 70%, não mais nem menos, lavando bem as mãos, manter o distanciamento, desinfetar os objetos pessoais, só sair de casa se for necessário. E caso sentir sintomas, procurar um médico, tá bom? Entrando no assunto aqui, visão geral da atuação do sistema digestório. O sistema digestório possibilita a nutrição humana. Ele é responsável pela o que acontece com o nosso corpo referente aos nutrientes que nós consumimos, certo? A nossa alimentação. Então, no sistema digestório que vai ser devidamente distribuído as funções dos alimentos que nós consumimos, tá certo? A nutrição consiste basicamente de 4 etapas, que envolve o aproveitamento pelo organismo dos nutrientes dos alimentos. Então, nós temos 4 etapas. Na primeira etapa, nós temos a ingestão, na segunda, a digestão, na terceira, a absorção e na quarta etapa, a eliminação, certo? A ingestão, que é da primeira etapa, ela ocorre na parte da região da boca. Na segunda etapa da digestão, nós temos aí o estômago e o início do intestino, onde fica o esôfago. Aí nós temos a terceira etapa, que é a absorção, que acontece principalmente no intestino. E a quarta etapa, que é a eliminação, nós temos aí o intestino grosso, certo? Então, aqui no esquema representa o sistema digestório de forma mais simples. E aqui mostra as 4 partes, né? Ingestão, digestão, absorção e eliminação. Os órgãos do sistema digestório humano, nós temos aqui a boca, cavidade bucal, certo? Faringe, as glândulas salivares, certo? Aqui nessa parte representada de amarelo, que é responsável em liberar saliva e enzimas, né? Que vão ajudar no processo da digestão. Faringe, esôfago, estômago, vesícula biliar, pâncreas, fígado, duodeno, porção inicial do intestino delgado. Nós temos aqui o intestino delgado, o intestino grosso, o reto, porção final do intestino grosso e o ânus. Na ingestão, que é a primeira parte lá do sistema digestório, acontece que ingerir um alimento consiste em levá-lo à boca, mastigá-lo, caso não seja líquido, e engoli-lo, certo? Então, esses são os processos da digestão. Mas enquanto mastigamos, os alimentos são triturados pelos dentes e misturados com a saliva. Mas por que a comida engolida não vai para os pulmões? Tem aquela velha frase que a comida entrou pelo buraco errado, certo? Então, é isso mesmo. Existem 2 buracos, um que vai diretamente ao pulmão e o outro que vai diretamente para o nosso estômago, certo? O que acontece é que existe uma membrana aqui que empata, ela se abre ao engolir e fecha a abertura para o pulmão. Então, o bolo alimentar ela passa direto para o estômago e ela não possibilita que haja transbordação dessa comida para o sistema respiratório. Por isso que quando nós estamos mastigando e engolimos o alimento, nós não conseguimos respirar simultaneamente. Na ingestão ainda, quando engolimos um alimento, a língua empurra para a faringe, da qual vai para o esôfago. A maior parte do tempo, a entrada da laringe permanece aberta, tornando possível a condução de ar para os pulmões. Quando engolimos a comida, a epiglote, estrutura cartilaginosa acima da laringe, abaixa
e impede que o alimento vá para o pulmão. Então, essa cartilagem, essa membranazinha que fica aqui, chamada epiglote, quando o bolo alimentar desce por essa região, ela fecha essa abertura, né, automaticamente, do sistema respiratório, certo? Impedindo que essa comida vá para o nosso pulmão e siga o caminho correto do sistema digestório. Vocês podem observar aí a imagem que movimenta o epiglote ao ingerir o alimento. Continuando. Já na digestão, o processo no qual as partículas dos nutrientes são quebrados em partículas menores, que podem ser transportadas através da membrana plasmática das células que revestem o intestino. Ou seja, quando nós falamos de nutrientes, nós vamos remeter isso à nossa alimentação, né? Os nossos alimentos são ricos em nutrientes, sejam eles bons ou ruins. Mas o nosso corpo, ele na sua estrutura no qual consumimos, ele não consegue absorver esses nutrientes. Então, ele precisa de ajuda. Na parte da digestão, esses nutrientes são quebrados em partículas menores para que o nosso corpo consiga absorver, certo? Quem é responsável pela essa absorção é a membrana plasmática das células. Então, essas células elas absorvem esses nutrientes depois de quebrados, né, depois de fragmentados, e transportam ele para todo o restante do corpo. Resumindo, é a transformação de nutrientes em substâncias absorvíveis pelo corpo. No caso aqui, a digestão. Para ajudar esse processo, é importante a ação das enzimas digestórias. Enzimas são substâncias que são responsáveis em acelerar processos. Nesse caso, a enzima está tornando possível a realização dessas quebras das partículas dos nutrientes, acelerando esse processo de digestão, certo? São substâncias capazes de promover a digestão dos nutrientes. Aqui é uma representação do processo de digestão. O alimento, ele entra, nós temos aqui o bolo alimentar que eu já citei aqui para vocês. O bolo alimentar nada mais é do que a mistura do alimento triturado, certo? Pela mastigação, misturado com as enzimas liberadas na saliva e saliva. Então, nós temos aí também o movimento peristáltico, que são os movimentos que são responsáveis em conduzir esse bolo alimentar através da contração desses órgãos, que vai diretamente para o estômago, onde é a ação das enzimas do suco gástrico, certo? Que é aquele ácido que nós costumamos sentir quando estamos com azia, que volta, né, quando estamos com refluxo. E depois vai para o intestino delgado, no duodeno, que se completa a digestão. Então, o final da digestão acontece lá no duodeno, né? No início do intestino delgado. Na digestão, também, a digestão de lipídios sob a ação das enzimas digestórias não é tão simples, pois os lipídios não se misturam com água. Os lipídios aí está se referindo aos nutrientes no qual pertencem os óleos e as gorduras, certo? O óleo nós sabemos que não se mistura com a água. No nosso organismo é da mesma forma. Nosso organismo é composto por muita água, principalmente o nosso sangue. Só que eles precisam ser absorvidos no nosso corpo e se misturar e ser transportado pelas células, assim como os outros nutrientes. Mas para isso é preciso que essa substância seja capaz de fragmentar o óleo em minúsculas gotas. Essa substância é um líquido, a bile, que fragmenta os lipídios que ingerimos, facilitando a ação das enzimas que digerem lipídios, certo? Então, nós temos o fígado aqui. O fígado é o órgão responsável na produção da bile. Essa bile
armazenada na vesícula biliar, que fica bem abaixo do fígado, certo? E o fígado tem a função de produzir a bile, onde tem as enzimas digestórias. Próximo aqui do duodeno, da vesícula biliar, nós temos o duodeno e o pâncreas, que libera líquidos que contêm enzimas digestórias, que também faz parte desse processo de quebra de nutrientes para ajudar nessa absorção. Então, o bile é um líquido que fragmenta os lipídios, que quebra a gordura e faz com que ela seja absorvível pelo nosso organismo. Aqui nós temos a representação dos nutrientes na forma em que entra no nosso organismo, certo? Na forma em que nós consumimos. No processo de digestão, há a quebra desses nutrientes, certo? Aqui nós temos a representação da proteína inteira e aqui ela quebrada, que é conhecida como aminoácidos, certo? Nós temos aqui o amido e o açúcar de cana e ele quebrado, pode ser quebrado até na própria mastigação, transformando-se em carboidratos menos complexos. E aqui o óleo e a gordura, que há um processo especial para ser quebrado, né, através da bile. Na digestão, ele se transforma em glicerol e ácidos graxos. Esses processos, eles são todos fragmentados para que possa ser digerido pelas células e transportados para todo o nosso corpo. Então, na absorção, só vai ser possível acontecer depois dessa digestão, depois dessa quebra de nutrientes. Além disso, além dessas substâncias, o nosso corpo também absorve minerais e vitaminas que estão presentes no nosso alimento. Além de todas desses nutrientes, nós temos aqui também a fibra da dieta, que está composta na nossa alimentação. Certo? Qualquer nutricionista que você for, que você acompanhe, alguém que está indo, ele vai indicar alimentos ricos em fibras, né? Aveias, cereais, que eles estão diretamente relacionados à digestão, à liberação do restante do alimento que não foi absorvido pelo corpo. Essas fibras, elas não se fragmentam, elas são liberadas pelo nosso corpo da mesma forma que entrou, a molécula completa inteira. Então, elas não são digeridas e nem absorvidas. Já no processo de absorção, a partir do duodeno, o bolo alimentar é conduzido por movimentos peristálticos, através de todo o intestino delgado. Nesse percurso, o organismo realiza a absorção dos nutrientes. A parede interna do intestino é repleta de rugas chamadas vilosidades. Então, na digestão há a quebra dos nutrientes e na absorção, esses nutrientes que foram quebrados, fragmentados, vão ser absorvidos, certo? Então, aqui na parede do intestino, há a presença de microvilosidades, certo? Que são ricas em vasos sanguíneos, facilitando a distribuição para o organismo. Então, eles vão ser responsáveis em absorver esses nutrientes quebrados, fragmentados, certo? No qual vai ter as células que vai espalhar para o restante do corpo. Durante o trajeto bolo alimentar pelo intestino delgado, os nutrientes e parte da água dos alimentos são absorvidos. No percurso pelo intestino grosso, a água que ainda restou no bolo alimentar é absorvida pelas paredes do órgão. Com muito menos água, os resíduos do bolo alimentar se transformam em bolo fecal, né? Já nas fezes. E aqui mostra que já o transporte aqui pelo intestino grosso. Então, ele vai passar primeiro pelo intestino delgado, né? Esse mais enrolado aqui. Vai ser absorvido a maior parte de nutrientes possíveis que já foram quebrados, juntamente com a água, né? Para circular pelo nosso corpo.
E o que restar, o que não for absorvido, vai passar pela, agora, o intestino grosso. E vai tentar, durante a passagem, ser absorvida, mais ainda tornando a fezes, transformando na fezes, né? Mais seca. Na disenteria, na diarreia, né, popularmente conhecida, o que acontece para as fezes sair líquida é que não há essa absorção do líquido. Por isso é necessário aumentar o consumo da água nesse período, porque o nosso corpo não está absorvendo líquido, não está absorvendo água, ele está sendo liberado sem essa absorção, ou seja, no nosso corpo está circulando menos água. Então é importante que haja o aumento do consumo dessa água para que o nosso corpo consiga absorver o máximo possível e voltar ao normal. Por último, nós temos aqui a eliminação. Ao final do trajeto pelo intestino grosso, as fezes chegam ao reto, do qual sairão na evacuação, chamada etapa de eliminação. A importância das fibras da dieta faz com que o bolo fecal fique mais consistente e se movimente mais rápido no intestino. A passagem rápida faz com que haja menor absorção de água e assim as fezes não ficam ressecadas. Então, é importante também que quem faz uma dieta rica em fibras também aumente o consumo de água, para que essas fibras não ressequem e não dificultem a passagem, senão vai fazer com que, em vez de facilitar, vai dificultar na parte da evacuação. Para resumir, nós temos aqui os órgãos anexados ao tubo digestório, que são as glândulas salivares, fígado, vesícula biliar e pâncreas, né? Aqui responsáveis pela produção e liberação de enzimas que vão ajudar na digestão. Nós temos o tubo digestório, pertencendo aqui à boca e à cavidade bucal, a faringe, o esôfago, o estômago, o intestino delgado, o intestino grosso e o ânus. As 4 etapas do processo alimentar, nós temos a ingestão, a digestão, a absorção e eliminação. Na ingestão, o alimento é triturado e misturado à saliva. Na digestão, a transformação de nutrientes não absorvíveis em nutrientes absorvíveis, né? A quebra dos nutrientes, daquelas transformando em moléculas menores, para que possam ser absorvidos. E na próxima etapa, a absorção, no qual os nutrientes que foram quebrados, que foram fragmentados, vão ser absorvidos nas paredes do intestino, juntamente com a água. E depois de todos os nutrientes possíveis serem retirados e todo o excesso de água ser retirado, o que sobrar vai ser liberado no processo de eliminação, certo? Então é isso, pessoal. Até a próxima aula e qualquer dúvida, tirem com o seu professor ou procurem no livro, tá bom?